Olá, gente, tudo bem com vocês? Sintam-se muito bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo deste canal. No entanto, para dar continuidade a esse vídeo, eu gostaria que vocês comentassem, compartilhassem, curtissem o vídeo e me seguissem. E mandassem para as pessoas que têm interesse na área da educação, tanto em gramática, literatura e todas as partes que compõem esse grande universo. Então, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre ser criança e ter uma infância. E eu convido você a ficar nesse vídeo até o final. Toda criança ela já teve infância? Os seus pais tiveram infância? Você teve infância? Eu convido você a refletir sobre essas caracterizações que vêm rodeando o mundo. Então, gente, para a gente estar compreendendo esse assunto, que ele não é difícil, mas é uma questão de política pública, estar aprendendo sobre isso, eu chamo vocês a estar refletindo sobre os conceitos de ser criança e ter infância. O que é criança? O conceito de criança. Segundo o ECA, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que a criança é o indivíduo ou o sujeito que possui de 0 a 12 anos de idade. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirma que criança é o sujeito que tem de 0 a 14 anos de idade. E outros órgãos ainda, como a Unicef, que é a Organização Nacional de Proteção à Criança, fala também que a criança é o sujeito de 0 a 14 anos de idade. Mas qual conceito iremos abordar nesse vídeo? Nesse vídeo, iremos abordar o conceito do ECA, que a criança ela está na faixa etária de 0 a 12 anos. Mas por que, Fran, que vamos estar utilizando esse conceito? Porque a história cultural, as raízes intrínsecas do Brasil são diferentes de todos os outros países e devemos sempre levar em consideração a pauta do nosso país. Então vamos lá. A criança é aquele sujeito de 0 a 12 anos, segundo o ECA de 1990, ok? Ok. Agora, o que é ter infância? Será se todo sujeito de 0 a 12 anos ele tem infância? O que é a infância? E aí vem essas indagações e vem um autor que ele tem um livro chamado A História Social da Criança e da Família, chamada Philippe Arrier. O Arrier, ele é um grande teórico para pedagogia, um grande teórico para as práticas de educação e um grande teórico para todo o campo da educação. Então, o Arrier, em 1983, ele vai falar que a infância é uma construção social pautada na transição da idade feudal para a sociedade moderna, sociedade industrial. Então, o que é isso? A gente pode estar afirmando aqui que a infância ela é uma construção social, isto é, nem sempre houve infância. E para a gente estar entendendo um pouco desse panorama, a gente tem que olhar para a história. Por exemplo, no século XV, a criança era vista como um adulto em miniatura. A Rie já falava isso em seu livro. Então, o que é o adulto em miniatura? É a criança que ela não passa pela idade de jovem, ela não passa a sua plenitude na infância, ela já pega e agrega os valores de um adulto nela. É por isso que é chamada criança em miniatura. Fran, não entendi. Explica mais um pouco. O adulto em miniatura do século XV é a criança que trabalha de forma igualitária, igual aos adultos. Percebe-se, então, uma desmoralização, uma desvalorização e tudo que é ruim para com a criança. E a gente está pegando só o contexto histórico, mas na verdade, se a gente for na literatura, quem aqui conhece o Conto de João e Maria? O Conto de João e Maria dos Irmãos Grimm é um conto sanguinolento, é um conto horrível. Por quê? Porque lá por meados do século XIV e século XV, mostra o quão era perverso esse afeto em relação à criança. Isto é, nem existia afeto nessas condições. Vamos falar um pouquinho sobre o Conto de João e Maria para a gente estar entendendo essa pauta, tá bom?
Então, por exemplo, no conto de João e Maria, o real, não o adaptado, tá bom? Na história original de João e Maria dos irmãos Grimm, é um pai e uma madrasta, perdão. E o que acontece? Eles são pessoas pobres, estão sem comer, estão com muita fome, passando necessidades. E eles deixam as crianças na floresta. Sim, eles deixam as crianças na floresta. No conto adaptado, João e Maria se perderam na floresta, mas no conto original, os pais do João e Maria, eles deixam ele na floresta. Com isso, o que acontece? Na história, acontecem vários tipos de abuso dessas crianças. Tanto dos animais, quanto de próprias pessoas mesmo que rodeavam aquelas partes da floresta. E logo em seguida, eles acham uma casinha doce. E nessa casinha doce, realmente existia essa bruxa. E o que acontece? No final da história de João e Maria eles matam essa bruxa, pegam todos os pertences da bruxa e levam para os pais. E aí os pais recebem João e Maria. Essa é a história original. Fran quer dizer que então as crianças elas foram deixadas a quem? Isso mesmo. As crianças elas foram deixadas. Elas não tinham qualquer valor. E somente quando elas conseguiram ter aquele bem que elas roubaram da velhinha, aí que elas foram consideradas sujeitos. E nem sujeitos de direito, só sujeitos. E o que isso nos faz refletir? Faz refletir que os pais abandonaram essas crianças. A gente não vê em nenhum momento a infância dessas crianças. E a gente ainda vê o homicídio que essas duas crianças fizeram. Então, por exemplo, o que eu tô querendo dizer para vocês? No século XV, o século da Idade Média, a Idade das Trevas, não existia qualquer filtro para com a criança. A criança, ela via guerras, ela via tudo, sabe? Via uma pessoa sendo esfaqueada na frente dela e estava tudo bem. Então, por exemplo, tem alguns contos que também falam que se houvesse um naufrágio, o que acontece? Primeiro salvava-se o homem, depois, segundamente, a mulher, e se houvesse espaço, a criança. Percebe o descaso para com as crianças? Então, eu te convido agora a refletir sobre esse ponto. Então, vamos lá. Século XV, a criança era vista como um adulto em miniatura. Só diferia do adulto em tamanho e força, porque o adulto ele tinha mais força. Então, percebe a debilidade emocional que essa criança passava? E vamos lá, século XVI, século do Renascimento. A criança, ela começa a estar sendo tratada como um anjinho, mas ela ainda não tem a sua infância. Século XVII e século XVIII vem aí o capitalismo. Com o capitalismo, que muitas pessoas não sabem, é toda uma construção. Com o capitalismo, vieram-se então as propriedades privadas, os donos do engenho. Os donos do engenho, quer dizer, viraram os donos dos capitais. E com a propriedade privada, houve uma privatização mais das famílias para com as crianças. Então, por exemplo, no século XVIII, houve-se uma preocupação da família para com os seus filhos. Foram para todos? Não, não mesmo. Quando a gente fala em preocupação no século XVIII da família para com a criança, a gente está falando de pessoas da alta elite. Sempre temos que entender em qual abordagem a gente está falando. Então, pessoas da alta elite. Então, os donos de grandes terras, eles pegavam e tinham uma maior preocupação agora com a criança. Agora a preocupação era a criança, ela ter alguma profissão. Então, essas pessoas que tinham uma condição maior, elas investiam nisso para os filhos. E quem é que fazia isso com as crianças? Os preceptores, que são os precursores, na verdade, do professor. Então, esses preceptores, eles deram aí a origem realmente ao professor. Eles precederam a ação do professor. Mas quem tinha esses preceptores? E a gente está falando só de criança, a gente não está falando de infância ainda. Eram só as pessoas que tinham bens aquisitivos. E aí a gente vai para o século XIX e século XX. Final do século XX, que aí veio o Estado garantindo o direito dessas crianças. Quando a gente vai para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD, a declaração ela foi sancionada em 1948
pela Assembleia Geral das Nações. E o que fala? Lá é uma carta que ainda não foi ratificada, ainda não é dita como um documento legal, mas ela serviu de base para muitas constituições e muitas leis, e principalmente a Constituição aqui no Brasil. E a DUD, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela fala nitidamente sobre o direito das crianças, de adolescentes, de todas as pessoas, direito de ir e vir, direito de ter lazer. Então, todas essas leis, elas aderiram, elas migraram da Declaração Universal. Então, é muito importante, tá? Fica como dica de leitura, leia a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? E outra coisa que é muito importante é que em 1988, a Constituição do Brasil, ela foi promulgada em 1988, e lá no artigo 227 fala que a criança, ela tem direito, e o Estado, a família e a sociedade, os três, elas têm o dever de proteger os direitos das crianças e do adolescente, certo? E aí, em 1989, tem aí uma organização que foi uma campanha, um encontro de todos os países para estar falando sobre os direitos das crianças, certo? A Unicef, ela propôs esse encontro. E aí, um ano depois desse encontro, em 1990, surge o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre todos os direitos das crianças e do adolescente, e principalmente o direito à infância. Então, Fran, o que é a infância? Vocês perceberam o que eu fiz? Eu fiz aqui toda uma linha de pensamento para a gente estar entendendo agora o que é a infância. A infância, ela é uma construção social. E é uma construção social que permite que a criança, o sujeito de 0 a 12 anos, ela se desenvolva plenamente. O que é se desenvolver plenamente? É se desenvolver na área cognitiva, na área emocional, em cultura, lazer. Todas essas questões são importantes para o desenvolvimento pleno da criança. A criança dos 0 a 12 anos de idade. Então, percebe-se que muitas pessoas, elas não tiveram infância, e aí você pega e fala, Fran, mas eu não tive infância. A Declaração Universal, ela foi sancionada em 48 e o ECA em 90. Então, percebe que a gente só tem 33 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muitas pessoas, elas não vivenciaram a infância. E fica uma pergunta para vocês agora. No período pós-pandêmico, será se há infância para essas crianças? Será se hoje os pais, os responsáveis que fazem aquela rotina acumulativa da criança, balé, xadrez, isso, aquilo, será que a criança está tendo infância? Fica uma reflexão para nós. E esse vídeo, o principal intuito dele é estar mostrando essas divergências e essas contribuições, principalmente se tratando de política pública, porque a criança, ela tem direito a ser feliz, ela tem direito à educação e ela tem direito a tudo que pertence a ela, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer mais conteúdo para vocês. E, por favor, gente, comenta, compartilha, dá um feedback, tá bom? Porque aí fica mais fácil de eu estar trazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Beleza?